Hoje vamos falar sobre hérnia de disco. O doutor Bruno Li está com a gente, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tem muita gente que diz que tem hérnia de disco e que sofre demais com as dores. Sim. Mas acho que poucas são as pessoas que sabem o que de fato é hérnia de disco, né, doutor Bruno? Com certeza. É muito importante se diferenciar, porque existe muita confusão entre dor nas costas, que é a lombalgia, hérnia de disco, dor no ciático. Às vezes fica uma coisa meio nebulosa, salada, né? As pessoas não conseguem entender. Eu trouxe até aqui uma coluna justamente para exemplificar. Então aqui seria um segmento de coluna, né? Esse aqui são as vértebras. Tá. Aqui no meio seria a medula, né? Que é por onde passam os estímulos nervosos. Tá. E entre cada vértebra existe um disco gelatinoso. Que este aqui que protege cada grupo de ossos para eles não se atritarem, Não né? se atritarem, eles servem também como se fosse um amortecedor. Molinha, né? Exatamente. O que é a hérnia? A hérnia é quando, geralmente, nessa porção mais de trás aqui, quando esse disco ele começa a se protruir, ele começa a sair e começa a invadir o lugar onde deveriam estar os nervos, né? Então, o que acontece? Tanto a sensibilidade dos braços e das pernas, quanto a função motora, elas vêm justamente pelos nervos. Então, quer dizer, essa cartilagenzinha que a gente tem aqui, vamos chamar assim, ela meio que vem e comprime esse nervo. Exatamente. Então, eu deixo de ter aqueles movimentos tão precisos. Exatamente. Sinto formigamento e aquelas dores, né? Geralmente pode ser uma coisa mais aguda ou pode ter uma evolução mais crônica em que ela vai herniando devagarzinho. Isso e vai mudando os sintomas. Isso pode acontecer de um dia para o outro ou é aos poucos? Geralmente é mais lento. De um dia para o outro, às vezes acontece quando existe algum trauma ou é uma hérnia que ela já existia, mas ela ainda não estava dando sintomas e aí começou a dar sintomas. Tá. O grande problema é quando ela comprime essas raízes nervosas. O nervo ciático é um pouco diferente. O nervo ciático é a junção de 5 raízes que saem aqui, principalmente da coluna lombar e da coluna sacral, que eles inervam todo o membro inferior. Pra cá, né? Exatamente. Então são 5 dessas raizezinhas que se juntam e formam um nervo bem grosso que inerva todo o membro inferior. Esse nervo ele passa pelo meio de algumas musculaturas aqui que ficam profundamente ao glúteo, que elas auxiliam na manutenção da postura. Então o que acontece muitas vezes é que a pessoa não está com a musculatura muito fortalecida, não está muito alongada, e aí essa musculatura acaba ficando tensa e acaba pinçando um pouco esse nervo. Isso pode gerar esses sintomas também que irradiam, que o pessoal chama de dor no nervo ciático. E é uma dor que você não consegue localizar direito aqui, daqui a pouco é ali, toda dor de origem, tudo, né? Sim, toda dor de origem neurológica, ela tem esse caráter meio difuso, né? Porque não é uma dor que tem origem lá onde você está sentindo. Outra fonte de dor também é na parte de trás, aqui na coluna, existem essas articulações, porque as colunas, essa parte anterior ela se articula e a parte posterior também. Então, entre uma vértebra e outra, pode existir artrose, pode existir sobrecarga ligamentar e tudo isso dá dor. A contração muscular, ela também... Já teve torcicolo? Sabe quando Já, é terrível, dá é uma coisa horrível. Né? Exatamente. Então, quando a musculatura ela tá muito contraída, a dor ela pode ser muito intensa. Às vezes a gente vê até, por exemplo, em casos em pronto-socorros, assim, pessoas chegando até de cadeira de roda que não conseguem levantar. É que paralisa mesmo, né? Porque a musculatura fica muito travada. E aí, às vezes, ela nem tem uma lesão tão grave, é mais pela própria contração muscular. Por isso que é importante a gente também... Lá vou eu falar de atividade física para a gente fortalecer a musculatura. E a gente fala fortalecer a musculatura para ficar marombado. Não é. Não. É para a gente dar um suporte para a coluna, para o abdômen, para o corpo, né? Com certeza. Imaginando que aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás, se você não tiver com a musculatura abdominal muito fortalecida, ela pode se sobrecarregar para cá. Você tende a compensar, né? Exatamente. Aí sobrecarregam algumas estruturas. Se você não tiver com a lombar muito fortalecida, ela pode sobrecarregar para cá. E aí se lesionam outras estruturas, não só os discos, mas também essas articulações e os ligamentos. Olha, vamos aos nossos mitos e verdades e a gente vai falar de tratamentos e tudo mais, ó. O primeiro, qual que é? Hérnia de disco só aparece em idosos.
Isso com certeza é um mito. A hérnia de disco ela pode aparecer em várias faixas etárias. Geralmente se inicia entre os 20 e 30 anos, mas como as pessoas mais idosas acumulam mais tempo, geralmente é mais frequente. Mas não é que só pode acontecer em pessoas idosas. Quer dizer, pode ser que você comece com um problema de hérnia de disco aos 20, 30 anos, mas leve um certo tempo para essa dor se manifestar, né? Ou até ficar grave realmente. Vamos ver mais um? A maioria das dores na lombar são desencadeadas por hérnias. Na verdade, isso é um mito. A hérnia, existem várias causas de dor. A hérnia é uma delas e não é todo mundo que tem hérnia que tem dor. Isso é importante diferenciar. Tá. Vamos ver mais um? Os locais mais comuns da hérnia de disco são na coluna lombar e cervical, devido à maior mobilidade nessas regiões. Isso é verdade. A nossa coluna torácica, ela tem todo o arcabouço das costelas, justamente para proteger os órgãos importantes, coração, pulmão. Então ela tem menos mobilidade, tendo menos mobilidade ela é menos sobrecarregada. Agora já nas outras regiões que a gente precisa cervical e maior, lombar, né? Essa é onde é mais frequente mesmo. É onde pega, né? Com certeza. Vamos ver mais um? Quem tem hérnia de disco apresenta a dor que se inicia na parte inferior da coluna, descendo pela coxa, perna e chegando até o pé. Esse é um sintoma frequente, não é o único, mas é um dos sintomas, sim. Não o único sintoma também, com certeza, né? Não, com certeza não. Vamos ver mais um? Hérnia de disco só se resolve com cirurgia. Não, isso é um mito. Não é toda hérnia que é a origem da dor e não é toda hérnia que é cirúrgica. Existem muitos casos em que a pessoa ganhando fortalecimento muscular, ganhando alongamento, isso pode ser compensado. Às vezes a hérnia até retrai um pouquinho. Então, cirurgia geralmente só em casos em que existe uma urgência ou em casos em que não há melhora com os outros tratamentos. Agora, você falou de conseguir regredir a hérnia de disco, né? Através de um fortalecimento muscular. Mas isso quando orientado por um profissional adequado, senão a situação pode ficar pior ainda, com certeza, né? Todo o tratamento, primeiro a gente tem que passar por um médico, verificar se a origem da dor está na hérnia mesmo, se não existe outra coisa, e todo o tratamento tem que ser acompanhado por médicos, fisioterapeutas e até eventualmente algum preparador físico em casos em que não está tão grave. Para conseguir ter um bom resultado, com certeza. Vamos ver mais um? A cirurgia de coluna apresenta muitos riscos, inclusive a paralisia. Na verdade, isso é um mito, né? Toda cirurgia tem risco, é claro, mas é claro que ninguém vai fazer uma cirurgia de coluna se ele não estiver preparado. Então, realizando essa cirurgia com um médico certificado, que esteja preparado, o risco é bem minimizado. Para correr risco basta estar vivo, né? Com certeza. Mas é diferente do que foi há uns anos atrás, 20 anos atrás, quando se falava em cirurgia na coluna, as pessoas ficavam apavoradas. As técnicas eram outras, né? Eram outras, mas até hoje é assim. Esses mitos, eles ficam. Então, geralmente, quando se fala em cirurgia de coluna, a pessoa, não, Deus me livre que eu não quero ficar de cadeira de roda. Não é assim, né? A coisa, ela vai evoluindo e hoje em dia, na grande maioria, tem uma evolução muito boa. Vamos ver mais um? Forçar os músculos das costas para levantar peso excessivo pode desencadear o problema. Com certeza. Se você, por ser um disco gelatinoso, quanto mais compressão ele tem, maior a chance dele protruir, né? E tanto em atividades físicas quanto em atividades de trabalho mesmo. Às vezes a pessoa carrega muito peso, carrega de uma forma que não é adequada, né? Com certeza. E pode não só a hérnia de disco, quanto os outros problemas também. Vamos ver mais um? Pessoas que permanecem por longos períodos sentadas de forma errada podem ter hérnia de disco. Toda posição que não é adequada, ela pode gerar um aumento de risco, né? Agora, tem famílias que parece que tem uma tendência maior. Isso é hereditariedade mesmo? É o problema, não? Na verdade, assim, o tipo físico conta muito, o tipo de fibra que a pessoa tem, às vezes ela é um pouco, as fibras dela são um pouco mais elásticas, permitem que a hérnia se protrua mais facilmente. Às vezes o comportamento é o mesmo, por exemplo, é uma família que todo mundo é sedentário, então envolve, mas com certeza tem carga genética envolvida. Então, se você sabe que na tua família você tem muita gente com esse problema, é bom ficar atento sempre, né? Sempre. Buscar a prevenção, que a gente sempre fala que é a melhor saída. Com e certeza. Nesse caso, tem como a gente prevenir, né? Geralmente, assim, quanto mais fortalecido e alongado
tiver toda essa musculatura de manutenção da postura, não é que você não vá ter a hérnia, mas o risco minimiza e os sintomas também são menores. São reduzidos, né? Com certeza. Tem muita pergunta chegando, vamos para a primeira delas, olha, da Cláudia. Tenho 65 anos, estou com a hérnia na cervical inflamada e o ortopedista disse que não posso operar devido à minha idade, é verdade? Hoje em dia, 65 anos não é igual o que era 65 anos antigamente. Hoje em dia, 65 anos é considerado até meia-idade, né? Nos critérios é considerado terceira idade, mas tem muita gente que está muito bem. Fazendo os exames direitinho, preventivos e havendo indicação para cirurgia, teoricamente não tem muito problema. Não tem problema, né? Não. Ela poderia, então, ouvir uma segunda opinião, né? Sim, talvez valesse a pena. Vale a pena, né? Um beijo para você, viu, Cláudia? Vamos ver mais uma? Maria Aparecida, há 6 meses, sinto uma dor em cima do glúteo direito e às vezes dói até o joelho. O que posso ter? Será hérnia de disco? É muito difícil a gente adivinhar o problema por um sintoma sem analisar o exame físico, sem ter exames de imagem para auxiliar. Aqui nessa região tem a coluna, tem algumas articulações na bacia mesmo, as sacroiliacas que podem dar dor, tem essa sobrecarga muscular, então realmente procura um médico e descubra qual o seu problema. Quais são os exames indicados para a gente ter certeza se a gente tem uma hérnia de disco ou não, doutor? Inicialmente, a radiografia, ela não vê as herniações de disco, mas ela serve para ver se existe artrose, a tomografia também. A ressonância, para ver a hérnia, é o melhor exame que tem. Tá. Além da ressonância, para ver a função dos nervos, para ver se a compressão ela já está alterando a condução desse estímulo no nervo, existe um exame que se chama eletroneuromiografia. Não é todo mundo que tem que fazer, o médico tem que indicar se vale a pena fazer ou não. Que ele tem 2 eletrodos que eles transmitem uns choquinhos para ver se está transmitido normalmente. Para ver se tem essa corrente passando da forma certa, né? Exatamente, porque quando o nervo ele é comprimido, ele não transmite da mesma forma. Da mesma forma. Então, Maria Aparecida, vá ao médico, é a melhor coisa para saber o que de fato você tem e qual é o tratamento, né? Sim. Vamos ver mais uma? Flávia, sinto muita dor na lombar e só uso sapatilha e rasteirinha. A dor pode estar sendo provocada por esses sapatos? Isso pode gerar uma hérnia de disco? A princípio, não. A princípio, o tipo de calçado rasteiro assim, não tem tanta influência. Às vezes, quando o salto é muito alto, ela altera a angulação da coluna, pode sobrecarregar um pouco, mas geralmente rasteirinha não. Ela é... Em relação à coluna, não tem muita implicação. Às vezes pode ser uma má postura, né? Com certeza. Má postura, sedentarismo, ou pode ter uma hérnia de disco. Tem que ir ao médico também. Precisa descobrir também. Agora, eu acho que o corpo da gente vai avisando o que a gente faz de errado, né? Com certeza. Eu sei que eu não posso deitar mais nem um segundo para assistir televisão, deitar no sofá. Porque o sofá é mais fofinho, gente. Quando a gente levanta, você levanta toda... Parece que você precisa chacoalhar para pôr os ossos no lugar, né? É justamente a questão de ficar sentada numa má postura. É. Exatamente. Ou então os sofás de hoje, que os de antigamente eram mais durinhos, a gente sentava mais ereto. Hoje eles são tão fofos, quando a gente vê, a gente está arremessado, né? Né? Esparramado. E aí a coluna fica toda torta, pode sobrecarregar. O colchão que a gente tem que trocar de tempo em tempo e não se troca. Sim, aí tá aquele colchão afundado de um lado, torto. Tudo isso pode sobrecarregar também. Não só é hérnia de disco que dá dores, né? Não só é hérnia de disco que dá dor. Uma postura e tanta coisa. Às vezes, se você dormir nesse sofá com a coluna toda desviada, com certeza a musculatura, a hora que você acordar, ela vai estar completamente espástica e você não vai conseguir nem se movimentar direito. Não tem mobilidade, né? Vamos ver mais uma? Ana Cristina, inflamação no nervo ciático é diferente de hérnia de disco? Uma coisa pode desencadear a outra? Então, a hérnia de disco é uma lesão anatômica, né? É o disco que sai, que ele pode dar sintomas ou não. A inflamação no nervo ciático seria melhor chamar de uma dor, uma lombociatalgia, né? Uma dor que geralmente é pela parte posterior aqui, que pode correr até o pé, pode ser causado por uma hérnia de disco, pode ser causado por todas as outras causas que a gente mencionou antes. Então tem que ir no médico para saber, né? Sim, geralmente, sempre, né? Geralmente a resposta é essa. Vamos ver mais uma? Tina, as injeções de esteroides na região da hérnia de disco podem ajudar a controlar a dor? Existem algumas infiltrações, geralmente elas são feitas
aqui nessas articulações posteriores, entre uma vértebra e outra, onde tem artrose, as infiltrações no disco são menos comuns. Existem alguns casos em que é indicado para diagnóstico, mas geralmente as infiltrações elas são mais nessas facetas. Então não é muito comum se infiltrar o disco. Geralmente se ela tem uma dor de origem no disco que não está melhorando com nada, eventualmente pode ser o caso de se fazer uma cirurgia. Porque também o que era usado antigamente não mais pode ser usado na mesma intensidade nos dias de hoje. Sim, né? por isso a medicina ela vai evoluindo. Vai evoluindo para isso, né? Então, Tina, se você fez esse tratamento no passado, vai no seu médico de novo, para você saber o que de fato tem que ser feito para solucionar seu problema e de uma forma muito mais equilibrada e moderna, vamos chamar assim, né? Sim, sim. Porque 5 anos na medicina é uma mudança absurda que a gente tem em tratamentos, né? Sim, hoje em dia existem tratamentos minimamente invasivos, tanto na coluna quanto em outras partes do corpo. Os materiais envolvidos eles vão se desenvolvendo, as técnicas também. Então a medicina é uma coisa que eu adoro, né? Eu acho que ela vai evoluindo sempre, eu acho incrível. E a gente, como paciente, tem que aproveitar e se informar direitinho para quando chegar no médico, não chegar com aqueles conceitos antigos, do tipo, como a gente viu uma das perguntas, e acontece isso com frequência, que quando a gente recebe um diagnóstico e que para a gente resolver esse problema tem que ter uma operação, por exemplo, na coluna, que você pode imaginar que você pode ter uma paralisia, quer dizer, isso são casos raríssimos e por outros motivos também, né? Eu acho que o paciente ter dúvida não é problema nenhum, o paciente não é obrigado a saber de nada. Eu acho que tem que confiar no seu médico. Mas esclarecer as dúvidas, e perguntar, o diálogo é sempre a melhor coisa. Porque se não tem confiança, não tem bom resultado. Com certeza. Né? Vamos ver mais uma? Ana Lara, é comum uma hérnia de disco causar dores nos pés? O que eu faço para amenizar isso? A hérnia de disco, existem algumas raízes que elas vão inervar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo do pé. Então, a dor realmente pode ser no pé. Mas é uma dor tipo de cãibra? É uma dor neuropática, é uma dor diferente. Diferente? Às vezes pode ser um choque, às vezes uma queimação, às vezes é uma dor que dá de repente e passa. É diferente de uma dor inflamatória, de uma tendinite ou de uma dor por contusão. Às vezes você aperta naquele lugar e não dói tanto. É uma dor que tem uma característica um pouco diferente. Por isso que às vezes é mais difícil da pessoa até persistir e falar, é aqui que eu sinto a dor. Sim, às vezes acha que o problema é no pé. E não é, né? E é na coluna. Vamos ver mais uma? Isilda, qual é o melhor tratamento para hérnia de disco lombar? Sofro com dores terríveis, estou muito limitada, inclusive para fazer minhas tarefas domésticas. O tratamento, basicamente, saber se é cirúrgico ou não. Às vezes, quando ela tem uma hérnia de disco que está afetando a musculatura, já está perdendo alguns movimentos, ou é uma dor que está muito grave, que nada melhora, se pensa em tratamentos cirúrgicos, mas se é um caso menos grave, dá para se tentar fisioterapia, ganho de força, etc. Isso só o médico dela pode definir. Analisando o caso dela, né, com individualidade, para saber a intensidade do que ela tem de fato, né? É que às vezes a intensidade, ela não necessariamente é sempre correlacionada com a gravidade das lesões. Às vezes tem gente que tem um encurtamento muito grande muscular, sofre de muitas dores e melhora muito só ganhando força e alongamento, fazendo fisioterapia. E já outras pessoas que têm um caso severo, não sentem tantas dores, né? Exatamente. Quer dizer, porque tem a musculatura forte, né? Sim, sim. Não sobrecarrega. Então, Isilda, vai no médico e veja direitinho qual é o teu caso e a melhor solução para ele. Vamos ver mais uma? Neia, sinto muita dormência nas mãos. Isso também pode ser sinal de hérnia de disco? Pode ser sinal de alguma hérnia de disco cervical aqui, porque toda a inervação do membro superior, ela vem da cervical. Mas também pode ser uma síndrome do túnel do carpo, pode ser uma compressão em um nervo que passa aqui. Pode ser mil coisas, né? O corpo é muito complexo, né? O corpo é complexo. É muito difícil responder perguntas de sintomas sem examinar. Não dá para saber, porque na maioria se eu der algum diagnóstico, vai ser puro chute.
E como médico não trabalha com chute, Com certeza. nem né? adivinhação, então, olha, vá ao médico, tire suas dúvidas, vá com a sua listinha de perguntas, mas mais do que importante de tudo, é você depois seguir tudo que foi passado pelo seu médico em relação à medicação, se há necessidade ou não de uma cirurgia, como você vai ter que proceder depois dessa consulta, então, fortalecimento muscular, como evitar o aparecimento das hérnias de disco também, né? Quer Sim, dizer, não adianta nada, assim, o que eu sempre digo nas minhas consultas é o seguinte, quem não se mexe, uma hora Trava, né? vai ter alguma dor, pode ser na coluna, pode ser no joelho, pode ser no pé, pode ser no ombro, então é importante sempre se manter fazendo atividade física, que isso não cura tudo, mas ajuda muito. e ajuda bastante a evitar Bastante. muitas doenças e ajuda a gente mentalmente também, emocionalmente, certeza, né? com Isso é muito certeza. bom, né? Vou passar para vocês os contatos do Dr. Bruno Li, que é ortopedista, tem o site que é o www.drbrunoli.com.br. O Li, gente, é LEE.com.br. Acesse lá que tem muitas matérias também sobre o assunto. Você vai esclarecer suas dúvidas, mas principalmente no consultório, conversando com o seu médico. Obrigada, doutor Bruno. Obrigada pelas Obrigado. explicações todas, viu? Viu que complexo que é?